Olá, nós estamos aqui para falar sobre a lição 17, que é como aconselhar pessoas, e a lição ela transcorre toda baseada no texto bíblico que fala sobre o problema de Elias, que passou no episódio com o rei Acabe por momentos de muito medo, muita tristeza, muita dor, muitos sentimentos conflitantes e que no final culminaram com uma depressão, né? Pela graça e misericórdia de Deus, Elias ele foi tratado pelo melhor conselheiro, né? Se fosse numa situação normal, Elias teria precisado de ajuda médica, ajuda psicológica, mas ele estava ali com Deus, né? Então não foi necessário isso porque ele tinha o melhor conselheiro. E aí a gente pensa que se Elias, né, se o profeta, ele passou por tudo isso, por que um de nós não passaríamos, né? E nesse contexto, a lição, ela traz ensinamentos preciosos de como, num mundo ideal, numa situação ideal, a gente preparar o lugar, o jeito de aconselhar, né? Ela traz 5 passos de como seria o aconselhamento ideal, né? Como deve ser o aconselhamento ideal, desde que a gente consiga ter essas condições ideais, né? Que são a conexão, exploração, planejamento, desenvolvimento e encerramento, né? Então, basicamente, é você se conectar, se entender, estabelecer uma relação de confiança com aquele que te procura para um conselho, né? Você entender o tema e entrar ali naquela situação que se apresenta da melhor forma possível, sem ser invasivo, né? Planejar de que maneira, como, em que lugar, qual o melhor modo de levar aquela situação e aquele tempo de aconselhamento, desenvolver, enfim, né, a rotina de aconselhamento com aquele que precisa ser aconselhado e encerrar aquela situação dentro da melhor perspectiva possível, né? O que a revista traz é muito rico, é muito importante. Eu aconselho a quem não leu a revista a ler a lição. Mas só que eu preciso falar de aconselhamento num contexto mais real, né? Eu não sei se todos sabem, mas eu faço um aconselhamento virtual. É um trabalho voluntário que se assemelha muito com um CVV, né? Então a gente se coloca à disposição online num grupo e entram pessoas ali pedindo aconselhamento. Você não vê o rosto da pessoa, normalmente a pessoa é representada por uma figura, um avatar, dificilmente é uma foto, e são problemas diversos. No meu caso, o meu aconselhamento é direcionado para mulheres que sofreram violência sexual na infância e têm problemas na vida adulta de diversas espécies, né? É uma coisa que eu vou falar um pouquinho lá na frente, mas que a gente tem que tomar cuidado de não querer tomar o lugar do profissional de saúde. Eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, eu só procuro mediar e remediar alguma situação ali que se apresenta como um bate-papo. E normalmente, no caso dessas mulheres, que é uma situação muito específica, quando elas não têm o acompanhamento psicológico e ou psiquiátrico, eu sempre as aconselho nesse sentido, né? E de maneira geral, na vida, né? A gente que convive no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, vizinhança, igreja, família, vez ou outra vai aparecer alguém, né, querendo por algum motivo se aconselhar conosco. Para aconselhar sobre determinado problema, você não precisa ter passado por aquilo, né? Existem pessoas, por exemplo, que são grandes conselheiras de família, de casais e que não casaram, mas tiveram uma convivência familiar e conseguem discorrer sobre aquele tema com muita facilidade e são excelentes conselheiras, né?
Então, o que eu quero trazer, né, de forma humilde e tentando, colaborar aí com esse tema, com alguma experiência que a gente traz, né, é de um aconselhamento real, um aconselhamento que acontece no dia a dia. Eu tenho um exemplo assim que aconteceu comigo, um exemplo muito próximo, e se a pessoa estiver assistindo essa lição, ela vai se identificar, né? Eu estava num momento muito difícil de vida, um momento muito complicado, e encontrei com uma pessoa no Guanabara, né? E aquele irmão olhou para mim e falou: Cláudia, você não tá bem, você não tá legal. Posso te ajudar? Pode, você pode me ajudar sim. Tá acontecendo isso, isso, isso e isso. E ali aquele irmão ali me conversou, acalmou aquela situação, se colocou à disposição, tanto para conversar naquela hora, como para continuar conversando sobre isso e para ajudar e estendeu a mão e ali mesmo a gente conversou e orou. Então, é importante você ter uma técnica de aconselhamento, e quem escreveu isso escreveu baseado em estudo. Mas é importante também ter a disponibilidade para as situações que aparecem no dia a dia, né? E esse meu exemplo é um exemplo muito claro, muito clássico do que pode acontecer e eventualmente acontece na nossa vida, né? É, o ideal, né, seria que naquela situação que eu estava passando, uma situação de muita tristeza, de muita tensão, tivesse um lugar mais reservado, um tempo maior, um lugar mais calmo, mas não seria possível. E o irmão entendeu isso assim, inspirado por Deus, e foi um bênção, bênção, foi bênção ali. E eu já passei por situações parecidas também, muitas vezes na minha vida, né? Então, assim, uma das premissas para aconselhar, a primeira coisa é pedir graça e misericórdia a Deus. Pedir misericórdia e graça, né? E uma das primeiras coisas, depois que você se coloca diante de Deus, né? Pedindo humildade, graça, misericórdia, é ter bom senso. Quem aconselha, por mais que a gente tenha a nossa natureza humana, nossa vontade de expressar o que nós faríamos e o nosso anseio do coração, a gente está ali para ser a pessoa de bom senso, a pessoa que vai trazer ali uma palavra de sabedoria. Então, assim, calma na hora de aconselhar. Calma e muito bom senso. Muitas vezes a pessoa vem muito acelerada, muitas vezes a pessoa vem numa situação de injustiça, de dor, de violência, de tristeza, né? E é muito difícil, mas a gente tem que manter uma certa frieza para poder tentar estar de fora da situação para poder ajudar de maneira efetiva, né? Além do bom senso, é preciso ter disponibilidade. Se alguém vem te pedir uma ajuda, é porque está confiando que você pode ajudar. Se coloque à disposição. E naquele tempo que você se coloca à disposição, dê atenção somente àquela pessoa, somente àquele problema. Tá conversando com aquela pessoa, se não for num lugar mais privado, tenta não fazer outra coisa, tenta não olhar o celular, faça com que a pessoa entenda que ela é importante para você, que você está dando importância devida àquela situação a qual ela está passando, né? Tem empatia, se coloca no lugar da pessoa, né? Pensa muito assim, meu Deus, o que eu faria se essa situação fosse comigo, né? Se eu tivesse passando por isso, ouça,
É muito importante ouvir. Normalmente quem busca o conselho precisa muito falar. A pessoa precisa ouvir, mas ela precisa muito falar. Então a gente precisa exercer o saber ouvir, né? E saber ouvir e fazer algumas ponderações ali no meio daquela fala e conter nosso ímpeto de falar, de falar, de falar. E a gente tem que ter uma disposição para ouvir, ouvir e ouvir, né? A gente precisa lembrar que cada um é um indivíduo e cada um reage de uma maneira diante de uma situação, né? Nós temos uma vivência, a gente vem de uma família, a gente vem de um grupo, e aí aquele indivíduo ele vem de uma outra criação, de uma outra cultura, de um outro jeito de pensar, e o fato de estar procurando para aconselhar não significa que você tenha que pensar como ele ou tenha que moldá-lo para pensar como você, de forma nenhuma. É preciso que se compreenda aquele indivíduo numa totalidade, desde que seja possível, que muitas vezes, principalmente em situações de igreja, chegam pessoas em situação de desespero que querem ajuda. E aí, sem ser invasivo, a gente tem que tentar entender aquela pessoa, tentar entender o problema, né, na melhor maneira possível, mas entender a individualidade de cada um. A maneira como eu, Cláudia, lido com o problema não vai ser a mesma maneira como a pessoa A ou a pessoa B lidou com aquilo, né? Então, muitas vezes assim, uma pessoa passou por uma doença e passou, digamos assim, bem, entendeu? Numa confiança e com a certeza de que aquilo ia dar certo. Outras pessoas com uma doença menor, elas caem em depressão e elas choram, elas só falam na doença. E a gente não pode, olha, mas fulano passou por isso e passou super bem. Não caia nisso. Cada um tem um jeito, cada um tem uma individualidade. Então nós devemos muito não comparar. Não compara. Uma outra situação é não julgar. Nunca julgue. Não fique nesse lugar de julgamento. Porque no aconselhamento a gente vai escutar histórias que para nós pode parecer absurdas, mas é a realidade da pessoa. É a realidade da pessoa. Quem trabalha em ação social, quem trabalha em evangelismo, já deparou com situações de irmãos em situação de rua, que tem uma vida que não tem freio, não tem regra, que usa droga, se prostitui, bebe. E esses irmãos trazem histórias muito pesadas para nós. Histórias muito diferentes da gente, né? É, não julgue, não julgue. São vivências diferentes, são bagagens diferentes. Apenas assim, escute e ajude naquilo que você puder ajudar, baseado na palavra de Deus, baseado em muito amor e muita misericórdia. Aconselhamento envolve muito isso. Aconselhamento envolve empatia, amor, misericórdia o tempo todo. Não seja neutro, né? Se eu procuro alguém para me aconselhar, eu não quero que aquela pessoa fique, é, não sei, não, eu preciso de ajuda. Eu tô com um problema ali, eu preciso de ajuda. Eu tô com a cabeça quente, com um problema a ser resolvido e eu preciso que alguém que esteja de fora venha ao meu auxílio naquele problema. E aí, nós não somos donos da verdade. Pode ser que naquele momento a gente também não saiba o que fazer com aquele problema. E preciso também ter sabedoria para entender quando é o momento de avançar. Muitas vezes a gente vem uma pessoa nos procurar e o problema é tamanho. Às vezes é um problema espiritual muito grande, às vezes é um problema, um conflito que envolve a igreja
e que precisa avançar. Aquela pessoa não precisa só de um aconselhamento de um irmão, ela precisa de um aconselhamento pastoral. Eu não sou pastora. Esse aconselhamento pastoral, esse aconselhamento do gabinete precisa ser com o pastor. E tem pessoas que têm extrema dificuldade de procurar o aconselhamento pastoral, seja por vergonha, seja por entender que o pastor está muito acima da gente, e é uma realidade que na nossa igreja ela não existe. Os pastores são muito disponíveis, desde o pastor presidente, que é o pastor Flávio, até todos os outros pastores. São muito gente como a gente, estão ali para tudo o tempo todo, mas tem pessoas que não têm essa, digamos, coragem de ir até o pastor, né? Nesse caso, a gente precisa fazer essa ponte. A gente precisa fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa de um aconselhamento pastoral. E essa hora a gente faz uma ponte com muito cuidado, sempre com muita sabedoria. Há situações ainda que a pessoa precisa efetivamente de um aconselhamento profissional. Nunca tente se colocar no lugar de psicólogo. Nunca tente se colocar no lugar de psiquiatra. Muito cuidado ao lidar com as emoções das pessoas. Quando eu falo em ouvir, é muito importante você ouvir e é muito perigoso você tentar arrancar alguma história, alguma verdade, alguma emoção da pessoa. Até a lição fala muito nisso também, né? Um psicólogo sabe como mexer com a emoção da pessoa, né? Eu lido, como eu falei lá no começo, com mulheres que foram abusadas na infância e hoje elas têm vários problemas de vida, né? A minha parte é ajudar a administrar conflito. A parte que toca efetivamente os danos psicológicos que o abuso causou são problema do psicólogo e do psiquiatra. Aquilo ali eu não posso intervir, eu não devo intervir. Tem assuntos que eu não posso puxar da pessoa. Se a pessoa falar comigo, eu tento administrar da melhor forma, mas eu não puxo aquele assunto de maneira nenhuma. Que eu posso provocar uma onda de choro ou de até uma crise que eu não sei como tirar aquela pessoa daquele problema. Então não se coloque no lugar de profissional. Por mais programas que a gente assista de psicólogos, por mais experiência que a gente tenha como paciente de consultório psicológico, por mais livros que a gente tenha lido, se você não é psicólogo, não tenta ocupar esse lugar. O seu lugar é o lugar da amizade, é o lugar, muitas vezes o lugar da mãe, o lugar do pai, o lugar do tio, o lugar do abraço, o lugar do conforto, mas nunca é o lugar do profissional. Isso é muito sério. Identificou que o irmão tem um problema mais sério, que precisa de atendimento psicológico, atendimento psiquiátrico, não hesite em falar com muito amor, com muito jeito, que você vai ajudar, você vai acompanhar naquela caminhada, mas que precisa lidar com o profissional de saúde, né? E a gente, eu pretendo ser assim breve, porque eu acho que o vídeo ele requer essa brevidade, né? O tempo do vídeo é um tempo que acaba cansando muito, mas tem situações que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A situação de violência, por exemplo, que a gente lida muito na igreja, né? Na vida, enfim, né? Eu lido na vida, né? Com situações de pessoas que sofrem violência. Eu falo igreja, não falo igreja local, não. Falo igreja de uma maneira geral, tá? Então, toma cuidado com o que você aconselha, né? Quando uma criança sofre violência, a gente tem todo um aparato do Estado. Então, a gente tem autoridade e dever, e a igreja principalmente, porque quando a pessoa me procura aconselhamento dentro da igreja, eu estou, de certa forma, agindo como igreja.
A igreja compulsoriamente ela é obrigada a notificar um caso de violência contra vulnerável, que é criança, idoso ou quem tem algum problema mental. Então, isso é obrigação da gente como igreja e o Estado vai ter todo um acolhimento para aquela situação. Agora, a gente lida com situação de violência doméstica, né? Uma mulher que sofre violência por parte do marido, por exemplo. O meu conselho é sempre se afastar da situação de violência. Eu jamais aconselhei alguém a se divorciar, a se separar. Eu jamais aconselhei. Meu conselho é sempre para saia da situação de violência. E aí a gente vai falar para aquela pessoa o seguinte: você precisa denunciar. Tá, e aí como é que a gente faz? A gente vai na delegacia, aquela pessoa vai denunciar e depois ela vai voltar para casa do agressor? A gente vai ter como amparar essa situação? A gente vai ter como segurar essa corda? Então, cuidado com o que você aconselha. É importante aconselhar determinadas situações e dar um passo à frente, né? É justamente nessa hora que você precisa ter estratégia. Você precisa tirar a pessoa de uma situação de perigo, mas com muito cuidado e contando com todo um aparato. E aí sim é o que eu falo, que às vezes você não tem uma resposta definitiva na hora, mas tem coisas que você precisa pedir ajuda na hora. É importante preservar demais o nome, a integridade, a história, a vida da pessoa. Contudo, a gente precisa correr por outros lados para pedir ajuda, né? Se eu tenho uma pessoa que está em situação de perigo, eu preciso pedir ajuda para quem pode ajudar a fazer um círculo, uma corrente, uma rede de proteção para aquela pessoa. E assim são outros temas delicadíssimos que vão nos encontrar nessa rotina de acompanhamento, de aconselhamento, e a gente não pode se acovardar por causa disso. Ah, eu não quero botar a mão nisso. Ah, eu não quero confusão para mim. Não, a gente não foi chamado para se acomodar. A gente foi chamado para isso, para também se meter em confusão, para também se meter no meio daquele problema, mas de uma maneira muito sábia, muito ponderada. Então, e por último, o que eu quero deixar é que a gente sempre haja com humildade. O fato de ter alguém nos pedindo ajuda não significa de forma nenhuma que a gente é superior àquela pessoa. A gente não pode deixar com que a pessoa se sinta inferiorizada de maneira nenhuma. Muitas vezes a gente até está numa situação pior do que aquela pessoa, passando pela mesma coisa, mas a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente está ali fraco enfim, tem uma frase muito clichê que fala que Deus não escolhe os capacitados, mas que Ele capacita os escolhidos, e é uma verdade. Às vezes a gente tá, eu já passei 1000 vezes por isso, situações péssimas, momentos horríveis na minha vida, e vem alguém ali e... Amiga, tô precisando de você. E é horrível você chegar pra pessoa e falar, olha, não dá não, porque agora é meu momento. Agora eu tenho que cuidar de mim. Claro que vai sempre ter um momento da gente cuidar da gente, mas mesmo em situações muito adversas, quando Deus te coloca na posição de poder ajudar alguém, ajude. Estenda sua mão, é, seja amiga, haja como uma pessoa que entendeu qual é o papel do Espírito Santo na sua vida, né? Seja longânimo, seja amável, seja
compreensivo, eh, e seja disponível, né? Tem um louvor antigo que fala: Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. E essa é uma vertente. Às vezes a gente pensa no que fazer na igreja, a gente pensa em grandes ministérios, em grandes obras missionárias, e às vezes o campo missionário está ali do seu lado, que é o irmão que precisa da sua mão estendida. Então, não negue essa mão estendida ao irmão que está precisando, tá? E é isso que eu quero deixar e me colocando à disposição. Se em algum momento alguém precisar e confiar, conte comigo. Estou sempre à disposição naquilo que eu puder ajudar e sinto um prazer enorme, enorme em poder colaborar. Louvo a Deus porque Deus tem me confiado essa missão, que a gente exerce com maior responsabilidade, humildade e amor. Vamos orar entregando esse dia a Deus, entregando nossas vidas a Deus e agradecendo porque Deus tem sido conosco, não tem nos desamparado. Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem colocado conselheiros inspirados por Ti na nossa vida, Senhor. Pai, nos faz disponível em Suas mãos, Senhor. Que possamos olhar aqueles que nos procuram para aconselhamento com humildade e com muito amor, com muito respeito, Pai. Nos dá a palavra certa, Pai, para ser colaboradores, Senhor. Ser conosco, Senhor, nesse dia. Perdoa nossos pecados e nos dá graça e sabedoria, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos, minha vida em teu altar, em total consagração. Eu nasci pra te servir, sou escravo da tua graça. Vem me abrir